Aleluia. 1, 2, aleluia. Som. Glória a Deus. Estamos aqui novamente. Agora vamos para uma parte que, confesso, irmãos, eu amo demais. Eu faço parte do Ministério de Louvor lá da Bezed. Tenho muita alegria de louvar a Deus com as músicas, né? Está no meu sangue, nas minhas veias. Rapidamente, né? Não quero tomar muito tempo, mas vou falar uma coisa rápida aqui. Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Tiago, desculpa, eu não perdi a mania de cantar rock and roll, cara. Tá na veia, eu não consigo, eu tento fugir, cara, mas tá dentro, entendeu? Então me desculpa. Às vezes sai uns drives sem querer, mas é porque eu tô tentando me conter. Mas eu estou brincando com o Tiago, porque o Tiago tocou com a gente, não só, a Ana esteve com a gente no início do nosso ministério, no louvor, e o Tiago, parceirão de longa data, também tocando, nós tínhamos uma banda de rock, mas é uma alegria, legal rever novamente o Tiago, ver vocês, glória a Deus, mas vamos para a palavra de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu disse, isso é a parte que eu mais gosto, irmão, eu adoro o louvor, cara, isso não vai sair de mim, mas a palavra... Eu amo o ministério da palavra. Eu aprendi a amar a palavra de Deus, estudar e pregar a palavra de Deus. Então, eu creio que o Senhor tem uma mensagem aqui para nós, amém? Irmão, sem mais delongas, eu só vou tirar o meu esboço, irmãos. Eu creio que um dia eu só tive uma oportunidade uma vez de pregar sem esboço, que foi numa urgência. Porque eu confesso que se eu não tiver com o esboço na mão, eu me perco nas ideias. Às vezes o que é para falar no final, eu vou falar no começo, aí vai ser aquela bênção, não vai ter muita coerência, né? Então, eu gosto de organizar aquilo que Deus vai falando no meu coração, eu escrevo, colocar em ordem aquilo que o Senhor quer tratar para nós, amém? Então, irmãos, fique à vontade, abre o sagrado livro, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 31 e 32 somente. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que vou até acompanhar aqui no Data Show, porque não estou enxergando muito bem mais não, viu, irmãos? Está complicado. Obrigado. Se puder acender um pouquinho a luz aqui, eu agradeço. Isso, acho que agora consigo acompanhar. Não vai dar para os irmãos enxergar aqui, né? Mas depois, se quiser apagar, não tem problema não. É só para a gente ler aqui o texto principal. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu queria não incomodar, assim... Eu sei que cada um tem a sua tradição, mas em reverência à palavra, nesses instantes, vocês poderiam ficar de pé para a gente ler a palavra? Vamos juntos, acompanhe só um pouquinho, fique mais em pé um pouquinho comigo, só durante a leitura. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, capítulo 18, versículo 31 e 32, aleluia. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, obrigado, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar, e em nome do Senhor depois fez um rego ao redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Eu vou ler de novo porque fiquei péssimo, que eu estou enxergando bem mal, desculpa. Tomou 12 pedras, segundo o número do Senhor, 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Até aqui em nome de Jesus, quero orar para que o Senhor possa falar aqui conosco. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, Deus poderoso Yahweh, em nome de Yeshua, eu me encontro aqui na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que todos aqui estão com uma expectativa, vieram sedentes para ouvir a Tua palavra, e eu também não sou diferente, Senhor, eu não só vim ministrar a palavra, porque eu também quero viver essa palavra também fala comigo, Senhor, por isso em nome de Jesus, prepara os corações aqui como solos férteis, para receber a preciosa palavra, a preciosa semente que é a palavra de Deus, para que possamos colher os frutos e aprendermos, Senhor, e agir da forma como o Senhor requer que nós, a igreja do Senhor, venha se portar, porque os dias estão findando, os sinais estão acontecendo, e nós precisamos pregar a Tua palavra, levar o Evangelho, a salvação, em nome de Jesus, Pai. Por isso eu agradeço e Te louvo por essa oportunidade. Peço a Ti, amigo Espírito Santo, que já se faz presente,
Pega na minha mão e me conduza para que eu possa pregar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Em nome de Jesus, e manifeste nesse lugar, para que viemos aqui para buscar a Tua presença, por isso manifeste no meio de nós, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez ao Senhor, ao pastor. Irmãos, eu li apenas 2 versículos desse texto, que é um texto muito emblemático, é um texto muito importante da Bíblia, é uma história muito conhecida, na verdade, é uma passagem por nós, crentes, pregadas e ministradas em diversos lugares, diversas igrejas. Então, se nós demos uma continuidade, irmãos, não somente nesses 2 versículos, mas se nós formos adiante na história, nós vamos perceber aqui, irmãos, nós vamos constatar e sermos testemunha de Deus aqui agindo e operando grandes sinais e maravilhas. Deus operando com um sinal poderoso. Esse texto, como eu disse, é conhecido, irmãos, como tantos outros conhecidos que relatam Deus agindo. Esse não é a única passagem que você vai ver Deus agindo com poder, Deus agindo com grandes sinais e prodígios. Não vai ser o único não, irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque, irmãos, eu quero te dizer que o nosso Senhor, Ele continua sendo, irmãos, Ele foi, Ele é e há de ser um Deus que continua realizando prodígios e maravilhas. Ele opera sinais, sim, maravilhas e prodígios nesse lugar. Ele não parou, irmãos, Ele é esse mesmo Deus que realiza sinais, prodígios e maravilhas. Sinais estes que será que acontecem ainda hoje? Será que esses sinais, porque se a gente ler o texto, irmão, no final do texto você vai ver fogo caindo do céu. Esses tipos de sinais que antes são relatados aqui acontecem nos dias de hoje? Será que eles estão acontecendo nos dias atuais? Irmãos, eu não quero generalizar, até porque seria um equívoco da minha parte, uma prepotência, uma arrogância muito grande falar que Deus não opera mais sinais, prodígios e maravilhas. Até porque os sinais dos fins dos tempos já estão acontecendo. Nós estamos vendo pandemia, o caos mundial, a economia do mundo caindo. Isso já tudo foi escrito, isso tudo já foi dito pelos profetas. Mas o que eu falo aqui, irmãos, são de sinais grandes, de maravilhas. Esses sinais têm acontecido, irmãos, e não precisa me responder. Fale com você mesmo. Eu digo sim, acontece. Como eu disse, eu não posso generalizar, eu não estou em todos os lugares, até porque o único onipresente é o nosso todo-poderoso Deus Yahweh. Então eu não posso falar 100% que não existe mais Deus agindo. Eu creio que existe. Eu creio sim que existe. Mas vamos falar a verdade, irmãos, vamos abrir aqui o nosso coração. Estão bem raros de acontecer nos dias de hoje. Sinais como estes vocês não vê. Alguém pode me falar aqui? Já viu fogo cair do céu? Eu gostaria de ver. Literalmente eu estou querendo dizer. Mas fogo cai do céu, sim. O problema é que não estão acontecendo com tanta frequência como aconteciam antes. Os sinais são bem raros. No Primeiro Testamento e no Segundo Testamento nós vemos aqui vários, mas infelizmente isso não tem sido com a constância nos dias de hoje. E eu quero te dizer, irmãos, tudo isso, desculpa, eu tenho que falar, irmãos, foi Deus que pediu para falar para nós, e isso é para todas as igrejas, incluindo a nós. Isso é culpa da própria igreja. Isso é responsabilidade da própria igreja do Senhor. Eu não vou falar aqui porque eu não conheço e creio que não é assim, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Mas por aí afora, irmãos, vamos dar uma olhada aí fora, vamos dar uma circulada aí fora, vamos dar um rolezinho aí fora e ver. A gente não precisa ir muito longe, você pode ligar a televisão e ver o que está acontecendo. Hoje, isso eu vou falar novamente, não estou generalizando, mas na maior parte das igrejas, a igreja virou um grande negócio. A igreja virou um grande comércio. A igreja virou um grande encontro social. Eu vou lá porque eu vou ver fulano.
Eu vou lá porque eu sei que eu vou encontrar o meu vizinho, eu vou encontrar um parente, eu vou encontrar o fulano, esse plano, que ele é legal, ele é bacana, ele é gente boa. E a gente vai trocar várias ideias depois do culto. A gente vai marcar viagem, a gente vai marcar para sair. Mas eu quero dizer para todos nós aqui, que a igreja continua sendo o lugar onde você vai encontrar apenas uma única pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. É legal, sim, você ter amizades, você conviver bem com os irmãos. A palavra de Deus fala isso, não é? Que nós precisamos estar bem unidos. O corpo tem que estar unido, sim, é maravilhoso. Mas o foco, o objetivo, a missão é estar aqui em nome daquele que é único, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Tudo isso aqui, irmãos, tudo isso aqui, que nós estamos fazendo, que nós estamos vivendo, não é para agradar ao ego do irmão, não é para agradar ao ego do pastor, dos convidados, do pastor convidado, é para agradar a Deus. A gente vem aqui para fazer fumaça, a gente vem aqui para levantar incenso para Deus, para que Ele possa sentir esse incenso. O nosso louvor e a nossa adoração, a Bíblia fala que são como incenso suave, que sobe às narinas do nosso Deus. Só que lá fora nós estamos vendo totalmente o oposto. Show, evento, charlatanismo, irmão, desculpa. Tem igrejas que você vê que você fala, meu Deus, isso é um teatro. Irmão, é verdade, eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu olho em alguns lugares e falo, meu Deus, como é que pode? Estão se perdendo a essência que é a palavra de Deus, a comunhão com Deus. Comunhão, irmãos, não é você ir na casa do irmão, não é você, irmão, na sua casa. A comunhão é quando você está com o seu irmão aqui, na presença de Deus. Isso é comunhão. Nós estamos agora em comunhão, porque estamos pregando a palavra, nós estamos glorificando e adorando o nome daquele que é único. A comunhão do corpo de Cristo. É essa comunhão. Eu não sei quais são as motivações aqui, lá fora, mas a presença que eu estou sentindo aqui, eu tenho certeza que aqui nós temos outras motivações. E essa é glorificar e exaltar aquele que é digno. Nós nascemos para isso. Essa é a nossa vocação. E apesar de tanto um absurdo que nós vemos nas igrejas, irmãos, não adianta, isso não é uma verdade, desculpa. Olha, eu morava na rua, eu era um mendigo, morava na rua, mas aí eu fui para a casa de Deus, no outro dia eu saí milionário, saí de carro importado, tenho empresa, desculpa, isso não é verdade. Deus pode fazer, como foi dito ontem, um irmão ministrou isso na nossa igreja. Deus pode realizar isso? Pode, Ele é poderoso, basta uma palavra. Mas Deus trabalha com propósito. Seria muito fácil para Deus fazer assim, e tudo vir de bandeja nas nossas mãos. Será que daríamos valor? E como é que fica a relação, o relacionamento? Porque cada prova, irmãos, cada luta, cada obstáculo que você enfrenta, você sabia, é uma oportunidade que você tem de se relacionar mais com Deus, de você se aproximar mais a Deus. Porque vamos falar a verdade, irmãos, na alegria, irmãos, desculpa, na Gozolândia, nós ficamos, tão abismados com os momentos maravilhosos que vivemos na presença de Deus, os alegres, colhendo os frutos. Mas isso é um perigo, porque muitas vezes nós nos perdemos. Nós nos perdemos. É aquela casa maravilhosa na praia? Legal. Aí você começa a ir para a praia todo final de semana. Você não vai mais para a igreja. Você quer ficar na casa da praia. Todo final de semana, irmãos, só entenda, todo final de semana. Você tem todo o direito de pegar e ir no final de semana, ir nas suas férias. Amém. Mas o lugar que você tem que bater cartão é na casa de Deus. Crente sem estar na igreja, crente sem estar. Crente é o que eu falo, a gente brinca lá, pastor. A gente fala, o apóstolo fala assim: pastor tem que ter cheiro de ovelha. E ovelha tem que estar perto do pastor, tem que sentir o perfume do pastor. Está junto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por aí fora nós estamos vendo atrocidades acontecendo e falando em nome de Deus. Meu Deus, meu Deus. Mas irmãos, eu quero, apesar de tudo isso que eu estou falando aqui, é uma verdade, vocês veem isso aí fora.
Eu quero continuar dizendo para você uma verdade, que o Senhor manda dizer para nós, porque o Senhor manda dizer assim, igreja: eu continuo, Senhor, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Eu não perdi esse dom, eu não perdi esse poder. Deus não perdeu esse poder. Por isso eu quero que você faça com todo carinho, olhe para o seu irmão e diga isso para ele não esquecer disso. Fala para ele assim, ó: Deus continua realizando sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Amém? Não duvide disso, irmãos. Não duvide. Deus continua e deseja realizar grandes coisas em nossas vidas. Deus deseja realizar grandes coisas nos ministérios que Ele levantou. Ele tem coisa grande para nós, irmãos. E quer ver uma prova disso? Que esses sinais continuam acontecendo, ainda que estejam escassos, eles continuam acontecendo, e Deus quer continuar fazendo isso, mas Ele precisa contar com a igreja. Ele precisa contar com o corpo de Cristo. Olha só, eu queria pedir, se puder até colocar no telão, eu agradeço, viu? Aí pode até apagar a luz que eu vou ler aqui, se não for atrapalhar. Lucas, capítulo 7. Olha só o que diz em Lucas 7, 18, 23. Vou ler aqui porque estou forçando um pouquinho para ler na palavra. Nós vamos do 18 até o 23. Olha só. Então, os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos. O que são esses acontecimentos? O que Jesus estava operando, o que Jesus estava fazendo. Aí continuando, e João, chamado 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar. João Batista, estava preso, já estava condenado, iria morrer. O mesmo João Batista que foi lá e batizou Jesus, que viu, Deus revelou para ele quem iria entrar na fila e ser batizado, o Filho de Deus. Olha só, hein? João Batista, aquele que creu, mas aqui já balançou um pouco. Aqui ele já deu uma tutibiada, ele já começou a entrar a dúvida, porque ele pergunta assim: és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? Pô, mas ele viu, Deus revelou para ele pegou, ele sentiu, ele batizou Jesus, irmãos. Como é que ele agora tinha dúvida? Foi Deus que mostrou para ele. Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram. João Batista mandou-nos para nos indagar: és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? É mesmo tu, Messias? Em outras palavras, porque João Batista estava lá preso. Eu imagino, conjectura minha, os meus pensamentos, João lá, preso e falando: poxa, eu acho que Jesus esqueceu de mim. Eu acho que Jesus me abandonou, estou preso, estou condenado à morte, mas eu batizei. Será que é mesmo Ele? Ele tem poder, eu creio que esse homem tem poder para fazer. Mas, para João, o seu ministério, o seu chamado acabou ali. E, irmãos, não acabou da pior maneira, porque a morte não seria nada comparado ao que João iria viver na eternidade. João foi chamado para apenas abrir o caminho. Não foi isso que a palavra diz? João Batista, ele veio para abrir o caminho para aquele que viria, o Messias. Então a missão de João já foi realizada, foi feita. Ele batizou, ele anunciou. Agora o resto da obra seria com Jesus. Jesus iria passar os seus 3 anos e meio cumprindo o seu ministério. E João criou a dúvida. Eu não quero entrar no detalhe, porque existe muita coisa. João mesmo só estava preso porque ele foi um pouco demais ali, peitando, não é? O imperador. E acabou sendo preso. Mas não é o detalhe, não é o foco, não vamos entrar nisso. Mas olha só o que Jesus então vai falando. E naquela mesma hora, presta atenção nisso. E naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e de todos os tipos de sofrimento, bem como os espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disto, declarou mensageiros. Então volta lá para João e fala para João assim, ide e relatai a João tudo que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados
andam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o evangelho, isso é o principal de tudo, irmão, isso é o mais importante. O evangelho é pregado aos pobres. Em outras palavras, sinais, prodígios e maravilhas estão acontecendo, João. Jesus nem precisou responder, eu sou o Messias. Jesus não tinha isso, Jesus não precisava disso, Jesus era humilde demais. Como Jesus é maravilhoso. Ele não precisava se auto-intitular, não, eu sou, eu faço, aconteço. Ele só falou, vê, declara o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, e diga para João o que está acontecendo. Aleluia, esse é o nosso Senhor Jesus. Sinais, prodígios e maravilhas. E aí, continuando o texto, se você for continuar, Jesus, irmãos, ele ainda dá honra a João Batista. Ele sabia que João Batista ia morrer, mas ele marca a história de João Batista, porque ele fala assim, que daqueles nascidos de mulher, João era o maior. João era o maior. João, irmãos, era maior que Elias. Olha o que Jesus fala. Jesus colocou João Batista maior que Elias, maior que Isaías, o profeta messiânico, Ezequiel, tantos outros profetas, Daniel. Mas vem cá, se você achar, me conta, porque até hoje eu não achei. Qual foi o milagre que João Batista fez? Não tem um milagre, nenhuma imagem, né? De João Batista de repente expulsando um demônio, né? Aquela coisa toda que a TV gosta de mostrar, de um cara lá que ele cuidou e de repente esse cara virou empresário, nossa, bastardo, multiplicou os celeiros do cara, assim como Eliseu e Elias fizeram com as viúvas. Mas sabe por que João foi grande? Porque João teve a maior revelação de todas, e justamente o que justificava o seu apelido, o batismo, o nascer nas águas, ser uma nova criatura. Isso é maior que tudo, ser uma nova criatura. Irmãos, não adianta nada você viver abastado, não adianta nada você ser curado, você ser próspero, você viver o melhor, se a gente não for uma nova criatura, se a gente não viver como nova criatura. Porque o principal milagre acontece primeiro dentro da gente. Por que nós falamos assim, você precisa se converter, nós precisamos nos converter? Porque a conversão é isso. Jesus mesmo falou, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e me segue. Sem entender a condição que Jesus colocou, primeiro, negue-te a si mesmo. Ai, como é difícil isso, negar a sua vontade, né, irmão? A minha vontade, as nossas vontades, tomar uma cruz. Mas a palavra fala que essa cruz não é pesada. A cruz pesada, Jesus já levou por mim e por você, meu irmão. Olha só, e segue Jesus. Dessas três coisas, irmãos, entre tomar uma cruz que não é tão pesada mais, porque a pesada Jesus levou, que não é seguir a Jesus, porque seguir a Jesus, Ele é o bom pastor, Ele te guia. Dessas três, a mais difícil é essa, negar-se a si mesmo. Por isso que Jesus fala primeiro isso. Quer vir? Quer me acompanhar? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Essa é a mais difícil. E se nós conseguimos fazer isso, nós vamos sim carregar a cruz e continuar seguindo Jesus da maneira como Ele quer que nós façamos. É isso que Ele quer de nós. Jesus é maravilhoso, porque Jesus veio para cumprir a lei e dar honra aos profetas. E Ele fez isso com João Batista, ainda na prisão. Jesus declarou que Ele era o maior dos nascidos de mulher. Sabe quem são os menores no reino de Deus e maiores que João? Porque Jesus fala que dos nascidos de mulher até aquele momento, ou seja, no Antigo Testamento para trás, Jesus, claro que João não era do Antigo Testamento, mas Jesus coloca João no balaio de todos aqueles do Antigo Testamento, dos profetas, e coloca ele como maior. Mas eu quero te dizer algo, existe alguém maior que João. Olha para o seu irmão, do lado, de trás, da frente. Não é ele não, irmãos, somos nós, a igreja. A igreja é maior que João.
A igreja é maior que João Batista, porque nós somos eleito o corpo de Cristo. Essa igreja que surgiu, que foi inaugurada na cruz do Calvário, foi lavada e remida no sangue. Quando aquele soldado perfurou a costela de Jesus com a lança, saiu a água que lavava, representando o novo nascimento, e o sangue que purificava. Ali estava inaugurada a igreja, que depois entregaria a chave nas mãos de Pedro, para dar toda a continuidade na promessa que ele tinha. Que essa promessa chegou em mim, chegou em você, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós então, gentios, eu falei gentios, eu não falei ímpio, amém? Ímpio é aquele que não serve a Deus, não crê a Deus. Nós somos gentios porque nós não somos judeus, nós não pertencemos ao judaísmo, nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Os gentios, irmãos, nós, muitos judeus não creram, viu? Jesus veio e judeus não creram. E outros que creram, como João era judeu, sim, ele creu, mas balançou também. Aleluia. Eles tiveram dúvidas a respeito de Jesus, porém, muitos gentios, muitos que não foram, muitos que não eram considerados, creram de verdade. Aquela mulher Ciro-fenícia creu, e aquela mulher Ciro-fenícia, ela não era judia, ela não era, Jesus não veio para ela naquele momento, e ela pede ao Senhor Jesus, para que ela pudesse curar a filha dela. E Jesus fala para ela, a gente vê assim, pensa que Jesus está até sendo mal educado, e não é. Jesus usou uma linguagem da época, Jesus não foi grosso. Quando nós olhamos aquela linguagem, parece ser grosso, mas naquela época era uma analogia muito comum de se fazer. E Jesus fala para ela assim, olha, mas eu não posso entregar os pães dos filhos de Israel e dar aos cachorrinhos. O que ele quis dizer? Primeiro eu vim para os judeus. Jesus iria, o plano de Deus sempre foi esse, estender a humanidade, mas iria começar com os judeus. Primeiro ia ser com eles. E aquela mulher, ela surpreende Jesus. Surpreende, porque Jesus, irmãos, Jesus veio como homem. Como homem, o homem se surpreende com as ações dos homens. E ele se surpreendeu com o que aquela mulher falou. Ele falou, porque a mulher falou para ele assim, olha, eu entendo, em outras palavras, mas até os cãezinhos comem das farelos, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus falou, está aí, pois eu não vi tamanha fé igual essa, até agora em todo Israel. Eu andei com judeus, eu passei ali perto dos doutores da lei que me rejeitaram, e nenhum deles tem a fé como essa mulher teve, que era uma gentia, e creu, e a filha daquela mulher foi curada naquele exato momento. O que eu quero dizer é que hoje somos essa mulher Ciro-fenícia, gentios, que não vimos. Alguém aqui viu Jesus aí? Alguém aqui andou com Jesus? Se contar, pelo amor de Deus, me fala. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Ninguém viu Jesus, porque Jesus não está mais presente, Ele vai voltar. Jesus se manifesta agora na palavra, através do Espírito Santo. Mas esse gentil somos eu e você, irmãos, hoje, que fomos alcançados, porque a palavra do Senhor diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Somos nós, que é essa geração que Deus quer contar comigo e com você. Por isso eu quero dizer, irmãos, então por que, pastor, você está falando tudo isso? Porque eu estou falando, o que acontecia antes eram sinais, prodígios e maravilhas grandes, coisas maravilhosas aconteciam e eram relatadas, estão aqui nesse livro. E por que hoje não é tão comum ver isso? Porque a responsabilidade, o problema está na própria instituição criada por Deus, a igreja. O problema está na igreja, por tudo isso que foi falado no início. A forma como a visão mudou, irmãos. E lembre isso que eu vou te falar aqui. A igreja só funciona, ela só tem utilidade quando ela está em concordância. Eu só posso profetizar aqui, nesse altar, e dizer, olha, algo realmente vai acontecer, se você concordar, se você ligar na terra e ligar no céu a palavra que é lançada, como o nosso irmão falou aqui, crê no Senhor Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo, crê nos seus profetas e prosperarás. Crê no profeta, mas a palavra do profeta, irmão, só vai valer
Só vai ter efeito na sua vida se você acreditar e concordar. Eu ligo na terra e ligo no céu, porque Deus deu a chave para mim e para você. A chave que liga aquilo no mundo espiritual, a terra e no céu, está na mão da igreja. Foi dada para Pedro, e Pedro só foi fazendo a continuidade, e continua com a igreja até hoje. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando para o texto de 1 Reis 18, 31, 32, nós vemos ali um momento muito importante, irmãos. Se contra Elias, contra os profetas de Baal, uma guerra literalmente. Elias desafiado para ver o que aconteceria. Será que esse Deus de Elias é tudo isso mesmo? Acabe um rei desviado, um rei totalmente perdido. E nesse embate, irmãos, nós vemos aqui uma coisa muito interessante acontecer, um grande sinal, uma grande maravilha acontecer. No capítulo 31 e 32 que nós lemos, eu vou tentar ler aqui novamente. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear as medidas sementes. Aleluia. Elias então, irmãos, escolhe 12 pedras. Vamos entrar nesse detalhe agora. Primeira coisa que Elias precisava fazer para que Deus operasse um grande sinal, para que Deus operasse um grande milagre, para que Deus operasse uma maravilha, ele precisava reconstruir o altar do Senhor, porque o altar do Senhor estava destruído. Acabe era o rei, inclusive casado com Jezabel, hein? Oh meu Deus, vocês conseguem imaginar isso? Jezabel dominava, Acabe era um banana, não mandava nada, irmãos. Era Jezabel que aí falava e ele cedia. Uma endemoniada, né? Irmãos, Jezabel, como nós falamos lá na igreja, eu vou contar aqui. Jezabel era tão ruim, Jezabel, tão endemoniada, que eu acho que não era nem os demônios que a possuíam, era ela que possuía os demônios. De tão terrível que essa mulher era. Acho que os demônios tinham medo de Jezabel. De tão terrível que essa mulher era. Não é possível. E era influenciado por essa mulher. Perseguições aos profetas, muitas coisas aconteciam. E aí, irmãos, naquele momento do desafio, Elias escolhe 12 pedras, para ter certeza, irmãos, que não é. E outra coisa, para que você não tenha nenhuma dúvida, ele não escolheu qualquer pedra aleatória, não. A palavra fala que ele escolheu, e escolher é diferente de falar assim: olha, Elias pegou e saiu pegando pedras, ele saiu catando pedra, vem cá, pedra aqui, ele escolheu. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque Deus não deseja que nenhuma pedra de tropeço fique no seu caminho. Deus tem para nós pedras. Muitas vezes andamos no caminho e vemos pedras, mas essas pedras muitas vezes não são pedras de tropeço. Sabe por quê? São pedras para edificar altar. Naquela época se edificava altar com pedras. Elias precisava reconstruir, e ele escolheu a pedra certa. Tinha que ser escolhidas essas pedras. Não era qualquer pedra para erguer um altar para o Senhor, irmãos. Da mesma forma, irmãos, Davi, quando enfrentou Golias, antes de enfrentar o gigante, ele apanhou 5 pedras. Você sabia que ele escolheu essas 5 pedras? Ele também não pegou aleatoriamente as 5 pedras. Tudo tem um significado, nós não vamos entrar nisso. Mas ele escolheu as 5 pedras, mas usou somente uma para derrubar Elias. Então, irmãos, o que Deus quer para nós aqui é: saiba fazer as suas escolhas. Escolha coisas que sejam usadas para você, para que venha a dar certo, para que dê retorno na sua vida. Assim como nessas passagens nós vimos aqui, pedras foram escolhidas, não foram pedras quaisquer. Assim mesmo, da mesma forma, o Senhor escolhe os seus vasos, porque o Senhor não escolhe qualquer um. Eu não estou falando de ser melhor, não é aquele qualquer um. Então quer dizer que Deus escolhe o cara, porque o cara fala bem, porque o cara é bonitão, aquela mulher é bonita. Não é isso. Deus não escolhe qualquer um. Ele escolhe aquele que sabe que vai ter compromisso com Ele, que vai honrar a obra dEle, que vai levar adiante a obra dEle, que vai fazer o memorial em nome dEle. São esses que o Senhor conta. Ele não escolhe qualquer um, mas apenas uma característica assim: que seja vasos
de barro. Amém? Tem vaso de barro aí? Tem vaso de barro nesse lugar? Então glorifica a Deus nesse lugar, irmãos, porque Deus quer ver o meu e o seu clamor, o meu e o seu louvor, a minha e a sua adoração nesse lugar. Aleluia. E voltando no texto, a primeira coisa que ele fez, então, antes de acontecer algo extraordinário, foi arrumar as pedras. Ele reergueu, ele reconstruiu o altar do Senhor, amém? Ele reconstruiu o altar. E dando continuidade, se você for ler adiante, eu não vou ler aqui, mas depois, vai ler, o texto é conhecido, e você pode verificar isso. Outros passos foram dados por Elias. Lá em 1 Reis 18, 33 até o 35, diz que ele, irmão, em seguida, ele pega lenha. Então primeiro ele pega as pedras, constrói o altar, depois pega a lenha, coloca a lenha. Óbvio, você vai pensar, lógico, vai fazer o fogo, né? Para ter o altar lá, né, pastor? Tem que botar o fogo, a fumaça vai subir, vai fazer lá o sacrifício para Deus. Até aí está tudo bonito, irmãos, maravilhoso, bacana, legal, nada fora do normal. Só que o cara é maluco. Para mim, né, olhando assim friamente, o cara é xarope, o cara é doido, porque ele pega a lenha e depois pede para levar água. E ele molha o altar todo com água, molha a lenha. Vem cá. Você já teve aquela experiência de ir para Campos do Jordão? Ou para fora do país, de repente, você vai lá para Bariloche, né? Você vai curtir uma neve, você vai para os Alpes suíços, né? Coisa linda, maravilhosa. Aí você fica numa casa bonita, antes de você esquiar, tomar aquele chocolate quente maravilhoso no frio. Aí você vai, fica naquela casa aconchegante, pequenininha, e lá tem uma lareira, linda, maravilhosa. Aí você vai acender a fogueira, mas você coloca água? Você molha a lenha? Faz isso. Você vai passar frio, viu? Você vai passar bastante frio. Porque você não vai conseguir colocar fogo na lenha. Eu já tive a oportunidade de estar em Campos do Jordão, e numa casa em que nós ficamos, infelizmente, a lenha ali, um pouco da lenha que tinha, algumas delas estavam úmidas. Meu irmão, aquilo ali não pegava fogo nem a pau. Como é que eu ia fazer para pegar fogo? Lenha úmida, umedecida, tinha água dentro dela, como é que ela ia pegar fogo? Aí vem Elias, o cara é louco, meu. Pessoal, o que esse cara vai fazer, cara? Vai dar ruim. Ah, vai dar ruim, né? Para não falar uma palavra feia, vai dar caca. Vai dar caca. E ele coloca água na lenha. Aí ele coloca a água na lenha, irmãos. E em seguida, coloca, ora, óbvio, ele vai orar. E em seguida fala, vai, coloca mais água, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E coloca água, e coloca água. Imagina o desespero daquele pessoal. Meu Deus do céu, o cara falou um tempo atrás que não ia chover, já não está chovendo direito, não tem chuva, o pouco de água que tem, ele está acabando com a água inteira morando na lenha. O que vai ser de nós, Jeová? Ei, Jesus. Mas olha só que algo interessante, irmãos. Se nós notarmos, ele incrementa a oferta com a água, e isso tem uma revelação tremenda, porque o que viria depois do clamor dele seria fogo. Espera aí. Ele nada mais fez um sinal, isso é um sinal, uma tipologia do que viria lá na frente, do batismo. Porque João Batista batizava com a água. Ele falou isso, não fui eu. Eu vos batizo com água. Um homem, um ser normal. Elias, um profeta, mas era um homem, um ser normal, jogando a água no altar. Mas aquele que virá após de mim, batizará com fogo e espírito. E depois da água que Elias colocou no altar, vem o fogo do céu. O batismo no fogo, o batismo do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Toda vez que você vê atos como esse, tudo tem uma explicação, tudo tem um propósito. Deus revela em nome de Jesus. Mas além dessa revelação, desses sinais aconteceria, Elias também, irmãos, ao molhar o holocausto, o que ele quer mostrar para nós? É que se você quer um sinal, você quer realmente que na sua vida aconteça algo grande, maravilhas e prodígios aconteçam mesmo na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer algo para chamar a atenção de Deus. Você concorda que fazer um altar, colocar a lenha e tacar fogo, isso era normal, era obrigação, qualquer um faria. Olha, eu tenho que fazer um sacrifício para Deus? O mínimo, eu vou lá, vou montar as pedras, vou colocar a lenha.
Ele fez algo diferente. Irmãos, chama a atenção de Deus aí. O trono de Deus quer estar inclinado para você, para poder abrir os céus e te abençoar, te honrar onde quer que você deseja. Por isso, então chama a atenção de Deus. Se você está fazendo algo que não está dando resultado, me perdoe. Se eu estou fazendo algo que não está mudando nada, é porque eu estou fazendo o mesmo que todo mundo faz. Molha a lenha do altar que você está erguendo a Deus, porque Ele vai trazer fogo para você. Ele vai mudar a sua vida. Chame a atenção de Deus. Fala, peraí, esse cara é diferente. Ele está lá, olha, colocando água, porque ele realmente crê que aquela lenha molhada o fogo vai consumir. Precisamos fazer algo diferente da normalidade que nós estamos vendo aí fora, para que o fogo do Senhor possa vir e nós vemos os sinais, os prodígios e maravilhas. E depois de tudo isso, faltava só mais uma coisa. Ele ergueu o altar, colocou a lenha, colocou a água, e só faltava uma coisa: orar, clamar, pedir, rogar. E ele orou, ele clamou. E ali naquele momento o sacrifício, as orações, para que as orações fossem ouvidas, as petições chegassem ao Senhor. Assim o Deus Todo-Poderoso as receberia como incenso suave às nossas narinas. As suas narinas sentiriam a fumaça daquela oração e tudo que estava sendo preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Deus responde a oração do profeta. Quer ver? Jeremias, por favor, se puder colocar, Jeremias 33:3, somente isso, para a gente não perder tempo procurando o texto. Jeremias 33:3. Orar, clamar, invocar, porque a palavra do Senhor diz: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos e grandiosos, inacessáveis, que não sabes. Deus quer anunciar coisas grandes nas nossas vidas, que ainda nós não sabemos, mas você precisa clamar, você precisa rogar, você precisa pedir, você precisa buscar a presença de Deus, que o fogo vai cair. Eu estou terminando a mensagem, irmãos. Deus responde a oração do profeta e responde com fogo, aleluia. E eu te pergunto, crente, tem fogo aí dentro de você? Tem fogo, tem brasa viva queimando dentro de você? Porque Deus quer se manifestar com fogo em nossas vidas. Deus quer realizar milagres, prodígios e maravilhas também nesse tempo. Não é só aqui, ó. Ele não quer parar aqui, não, ó. Ele quer continuar fazendo e realizando sinais, prodígios e maravilhas na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas isso também depende de nós, da igreja. Por isso, precisamos estar em unidade, comunhão, em concordância, em nome de Jesus. E eu quero terminar essa palavra, irmãos, acabando aqui as minhas considerações finais, dizendo, irmãos, que naquela época que Elias fez tudo isso, você sabe como funcionava? O Espírito Santo de Deus não veio naquela época. Vocês lembram que só veio depois, não é? Naquela época o Espírito Santo vinha por porções. Ele usava o profeta, ele usava reis, ele usava o momento daquela determinada pessoa e saía da pessoa, porque o Espírito Santo de Deus ficava no trono com o Senhor. Ele voltava, ele usava para o propósito dele e depois voltava. Então era por porções. O Espírito Santo não é hoje igual. Nós temos ele aqui dentro de nós, habitando em nós. Agora para pensar comigo. Um homem que não tinha o Espírito Santo de Deus permanentemente nele, fez fogo cair do céu, porque Deus honrou a palavra dele. Fez falar: olha, não vai chover não aqui em Israel, viu? E ele não falou assim, ó, segundo a palavra de Deus, não, pode ler. Segundo a minha palavra. Olha o que Elias falou: segundo a minha palavra, a palavra do profeta, não vai chover 3 anos nessa terra. E Deus honra a palavra do profeta porque caminhava com Deus, porque servia a Deus, era submisso à vontade de Deus. Esse homem que fez tantos milagres, maravilhas, apenas com uma porçãozinha do Espírito Santo, o que eu, você, a igreja pode fazer com o Espírito Santo dele todo em nós?
Porque Ele não vem mais e desce, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, Ele se move dentro de você, Ele quer fazer obras maravilhosas, começando dentro de você, para que você possa viver depois as grandes maravilhas que Ele tem preparado para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesse lugar. É isso que Deus quer de nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus veio e não foi pastor, eu vou falar com toda a convicção porque nós estudamos isso, está muito claro isso. E se os irmãos tiverem dúvida, procurem na Bíblia. O Espírito Santo de Deus, ele não veio no dia do Pentecostes, amém? Ele veio, isso aí foi as manifestações, o poder, né, revestido, veio o texto. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou? Ele passou um tempo com seus discípulos, lá em João fala isso. Ele comeu peixe com os discípulos, ele entrou na casa dos discípulos, transpassando pelas paredes. E nesse dia do encontro, quando Tomé duvidou, o texto fala claramente que depois, de um certo determinado momento, ele soprou o Espírito Santo. Jesus soprou, porque Jesus já tinha prometido que ia rogar ao Pai que o Espírito Santo permanecesse para sempre com tudo aquilo que ele tem, com todos os seus frutos. Então o Espírito Santo já tinha vindo sobre os discípulos, mas faltava uma coisa, porque Jesus batizaria com Espírito e com fogo. O que aconteceu em Pentecostes foi o batismo do fogo, porque aquelas pessoas começaram a ser cheias. Pedro, irmãos, que era um cara que caminhava com Jesus, vivia os altos e baixos, mas depois que ele foi batizado pelo fogo naquele dia, vocês lembram da pregação dele? 5 mil almas que ele resgatou para o Senhor numa única mensagem. Isso é o poder do fogo, daquele que é batizado no fogo. Por isso, em nome de Jesus, como a Ana, quando foi feito o convite pela Ana, ela falou: nossa campanha, nós estamos aqui numa campanha buscando o Espírito Santo. Hoje é o culto para buscar o Espírito Santo. Você pode buscar o Espírito Santo hoje. Hoje é o dia, mas eu quero te dizer também, amanhã é o dia de você continuar buscando o Espírito Santo. Domingo vai ser o dia que você vai continuar buscando o Espírito Santo. Segunda-feira vai ser o dia que você vai continuar buscando. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todos os dias da sua vida, da minha vida, buscamos o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo de Deus, porque que ele age na concordância com a igreja, e aí você pode viver tudo. E eu profetizo agora, recebe aí, que na concordância do corpo de Cristo, no poder do Espírito Santo, do fogo, você vai viver todas as maravilhas que o Senhor tem para ti, todas as promessas que o Senhor tem feito sobre a tua vida, você vai viver em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pode acender a luz aí, por favor. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor Maico e a igreja que está aqui. Ei, Luiz, que abençoado, hein? Louvado seja Deus. Muito bom ter vocês aqui. E eu tenho certeza que Deus tem feito coisas grandes e fará ainda coisas maiores, né? Desde que nós permitamos, né? Louvado seja Deus. Antes de encerrarmos, eu queria rapidamente lembrar que amanhã, às 20 horas, nós temos a reunião administrativa. Reunião administrativa não, a Assembleia Geral Extraordinária, AGE. E é extremamente importante que todos os membros da igreja estejam presentes. Nós vamos fazer no sábado, justamente para que seja restrito mesmo, tá? Então todos são membros da igreja, devem estar aqui presentes. Aqueles que puderam já, porque nós vamos eleger e não só eleger plenamente a diretoria para o ministerial, né? A diretoria ministerial para esse biênio, porque nós já estamos com a diretoria com 2 meses, indo para 2 meses de mandato vencido aí, tá? Mas estamos aí na ativa. Nós queremos eleger a diretoria no sábado e no domingo nós vamos dar posse à diretoria, tá? Então, só lembrando, aqueles irmãos que querem atuar naquelas áreas, nós disponibilizamos lá na página da igreja
aquele link para que você pudesse optar a área que você quer trabalhar, né? Mas eu vou só falar rapidamente aqui. Área de marketing, nós precisamos de coordenadores, 2 coordenadores e pessoas que queiram participar na área de marketing também da igreja. Ensinos, né? Escola Bíblica Dominical, também 2 coordenadores. União Feminina já escolheram. Ministérios de evangelismo, intercessão, as comissões de visita, comissão de conservação e patrimônio, a comissão de eventos. Precisamos então que você disponibilize lá, coloque lá que você quer participar, quer coordenar uma dessas áreas, nós vamos eleger. É claro, irmãos, é uma democracia. Se 10 pessoas fizerem a escolha para uma determinada área, não quer dizer que você fez aquela escolha, aquilo ali vai ser. A igreja tem que aprovar, não é verdade? Então nós vamos ter isso aí. Mas eu queria dizer que todas as nossas eleições, nós fizemos o censo administrativo. E aqueles que responderam lá no censo administrativo, que gostariam de trabalhar naquela área, mesmo que não estejam presentes na reunião, poderão ser eleitos. Agora, não poderemos, digamos que a pessoa não veio, né? Digamos que a Cirlei não veio na reunião, e alguém fala assim, não, mas eu queria que ela fosse tal coisa, e não está lá no censo que ela optou, então nós não vamos escolher dessa forma. Mas se a pessoa fez a opção, nós vamos aceitar, mesmo na ausência, fazer isso aí, porque nós sabemos que temos, ainda mais nessa época de pandemia, tanta dificuldade. Mas eu espero que a maioria dos irmãos estejam aqui presentes, né? Nós vamos no encerramento, depois da nossa assembleia, nós vamos ter um lanche gostoso aí que as irmãs já estão preparando aí, eu estou vendo aí, vai ser legal, tá bom? Então faça isso. Se você não respondeu ainda o censo administrativo, responda lá, que é importante para que nós possamos agilizar a nossa assembleia. Então vamos ter amanhã essa reunião. E domingo, às 18 horas, é o nosso culto da família. Vem estar adorando a Deus, vem louvar a Deus. Estamos dando sequência às mensagens das bem-aventuranças. Falamos sobre a primeira bem-aventurança, ser bem-aventurados os pobres de espírito. Depois falamos, bem-aventurado aqueles... O que foi que eu falei domingo? Choram, né? Choram. Bem-aventurados os chorões, né? Os palmeirenses. Não tem nada a ver com palmeirense aqui, nada a ver. Mas vamos falar amanhã sobre um tema muito importante, aliás, no domingo. Bem-aventurado os mansos. Mansos. É importante isso, tá, irmãos? Às vezes a gente não faz ideia. A gente pensa em manso, uma coisa completamente diferente. Nós vamos trazer algumas coisas interessantes. Vale a pena você vir aqui. Se você não puder vir, poderá acompanhar também pela internet aí. O nosso culto será transmitido. Amém? São só esses avisos aqui. Queria reforçar e queria agora convidar você a ficar em pé. Estamos encerrando, já passamos um pouquinho do horário, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, e que essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite possa ser verdade, possa se tornar rema em nossa vida, possa se dar viva mesmo na nossa vida, né? Deus quer agir, Deus quer operar o milagre, mas às vezes depende de uma restauração do altar, né? Às vezes nós queremos que Deus opere na nossa vida com o altar de qualquer jeito. Não vai fazer, gente. E não confunda a ação de Deus com barulho. Não confunda a ação de Deus com barulho. O pastor Ernesto Tonini, no livro escrito, que ele foi o Batismo do Espírito Santo, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, o agir do Espírito de Deus muitas vezes é barulhento, né? É barulhento. Porque nós queremos dar liberdade, muitas vezes, mas ele dizia uma coisa interessante, lata vazia faz muito barulho também. Se o altar não está restaurado, né, pastor Mário? Se o altar não está restaurado, você quer o agir de Deus, como que ele vai agir? Não vai agir, gente, não vai agir. Você pode se esgoelar.
O altar não estava restaurado. Eu não estou pregando de novo não, pastor Márcio. E os sacerdotes de Baal estavam se retalhando, se cortando, sangue para tudo quanto é lado lá, e silêncio no céu. Tanto barulho e silêncio no céu. Mas quando restaurou o altar, não precisou barulho aqui, o barulho veio do céu. É isso que Deus quer. A palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, né? Deixa Deus, restaura o altar de Deus, e você vai ver o quanto Deus vai agir, né? Amém? Oportunidade maravilhosa nós estamos tendo no ano de 2021, para termos os nossos altares restaurados para o agir de Deus. Vamos orar e vamos encerrar aqui. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo mover do teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, ó Deus. Permita, Senhor, que ela continue ecoando no coração de cada um dos teus filhos, ó Pai, para que nós possamos, após nos abeberarmos dessa palavra tão poderosa, ó Pai, possamos agir de forma a permitir o teu agir também em nossas vidas, ó Pai. Derrama sobre nós a tua graça. Agora, Senhor, nós queremos também rogar que tu possas nos despedir abençoados desse local, ó Deus. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção. Leva-nos abençoado para os nossos lares, para que nós possamos, ó Pai, ter sentir essa proteção que vem do teu trono de graça, ó Pai. Despede-nos, ó Pai, com a tua graça, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do seu Divino Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Aplauda o Senhor. Vou na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.